fazem soar os tambores da guerra? É isso, Ari? Trump aplica a primeira sanção contra a Rússia e pressiona Putin por cessar fogo. Rússia diz que os Estados Unidos são inimigos e entraram de vez no caminho da guerra. Socorro, ajeite isso aí. Eu só conto, Amadeu, digo os fatos. O presidente americano Donald Trump disse ontem que as conversas com Putin não têm levado a lugar nenhum. Por isso ele resolveu impor sanções às duas maiores petrolíferas da Rússia, isso numa tentativa para pressionar o presidente russo Vladimir Putin a um cessar-fogo na Ucrânia. O Trump disse: já era hora, ele já esperou demais, palavras do presidente americano. Essas sanções congelam os ativos da Lukoil e da Rosneft nos Estados Unidos. O governo proíbe todas as empresas americanas de fazer negócios com as petrolíferas, com as subsidiárias e até com os parceiros ligados a essas empresas russas. O anúncio foi feito um dia depois da Casa Branca confirmar que aquele encontro entre Trump e Putin, que aconteceria em Budapeste, na Hungria, foi adiado por tempo indeterminado. O petróleo e o gás são as principais fontes de receita da Rússia, representam uma parte considerável das exportações do país e uma parcela significativa, como eu já falei, da receita do orçamento federal. O governo russo, na verdade, o Dmitry Medvedev, que ele é ex-primeiro-ministro, ex-presidente e agora é vice-presidente do Conselho de Segurança, um super aliado do presidente Trump, do presidente Putin, ele diz que os Estados Unidos são adversários da Rússia, que essas sanções são ato de guerra, que o Trump, o tagarela pacificador, foi assim que ele falou, o tagarela pacificador entrou de vez no caminho da guerra contra a Rússia. Mais tarde, o presidente Putin, o presidente russo, se manifestou. Ele disse que foi um ato hostil, que as sanções não afetam a economia russa. Amadeu. Serão só bravatas, Ari? Porque não tem clima, né? Eles não têm como brigar, porque se eles brigarem, acaba tudo, né? São farinha do mesmo saco e, no final, eles se entendem. Agora, obviamente que o Trump pretendia utilizar a Rússia para aumentar o seu protagonismo. E o Vladimir Putin tem ali um limite. Na verdade, ele trata o presidente Donald Trump, justiça seja feita nesse caso, como ele merece ser tratado, como fanfarrão falastrão. O Putin trata ele assim, naquele encontro em que o Putin praticamente beijou a mão do Putin, o Putin ficou fazendo chacota, rindo dele a olhos vistos. E a mãe Rússia continua orgulhosa o suficiente para não se dobrar aos americanos. Doutor, mas... Eu usei a expressão mãe Rússia, não foi relacionada não, viu? É uma expressão histórica. Pareceu que eu sou russo ou defensor do Putin, não é isso, tá? Cíntia. Exatamente, Amadeu, é que você falou, se eles brigarem, acabou, né? Não tem graça. Acabou pra nós. Mas assim, dá pra gente só rir disso, porque é algo realmente muito sério. E está sendo vista, Amadeu, pela Rússia como uma ameaça mesmo de guerra, em rota de guerra. Essa entrevista aí que a Socorro mostrou a imagem, ela foi uma entrevista que deixou todo mundo assim preocupado, porque ele faz essa avaliação, que é uma rota muito belicosa nesse momento. Se isso vai dar em alguma coisa, eu não sei, porque o Trump já voltou atrás em tanta coisa, né? Ele fala e depois ele mede ali, né? Ele mede ali a temperatura, depois ele vê que não foi bom e ele volta atrás. Lembra como foi com o Lula, né? Eu não gosto do Lula, o Lula é da esquerda, no outro dia eu tenho uma química com ele. Então, assim, a gente tem que esperar, né, como é que vai ser isso. Mas a Rússia também não gostou de ver o Trump, segundo eles, aliados com a Europa. Até ele usou uma expressão também muito debochada para falar do continente europeu. Nessa mesma entrevista aí, né, Socorro? E aí é isso, né? E um detalhe a favor do Trump é que a guerra está acontecendo na Rússia. Então, por exemplo, não acho que vai acontecer, mas, Denis, se o Trump liberar os Tomahawk lá para a Ucrânia, o Tomahawk vai em Moscou, doutor, vai lá na Rússia e aí dá ruim. Tanto é, Amadeu, que o próprio presidente da Rússia, logo após essa entrevista do conselheiro,
ele colocou panos quentes, né, nessa relação aí com os Estados Unidos, falando que sobre a questão do diálogo, que vai buscar o diálogo com o presidente, falou inclusive sobre a questão de que esse novo encontro com o Donald Trump, ele foi apenas adiado. Se tem um país que pode fazer frente à Rússia nesse exato momento, se chama Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump vem pressionando para que acabe logo essa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, e o presidente Putin vem tentando adiar o fim dessa guerra, né? Então, se tem um presidente que pode fazer frente nesse momento, é o Donald Trump. O problema dos dois, aí nesse caso, é que os dois querem cantar a vitória. E o Putin, mesmo, ele não vai abrir mão do que ele já conquistou lá na Ucrânia. E o Trump tá forçando que ele aceite perder alguma coisa. É difícil convencer o urso russo, o urso da mãe Rússia, como disse o Ari. Fecha, Alessio. Amadeu, são anos, né, essa guerra durando, e de fato o presidente Trump, desde quando assumiu, falou que iria encerrar essa guerra em poucos meses, primeiro em poucos dias, depois em poucos meses, agora volta novamente a citar que com essas sanções ele deve, ou pelo menos tende a querer acabar com essa guerra novamente, só que assim, são discursos jogados ao vento e até então a ação de fato, essa é a primeira que a gente acompanha, inclusive já vista como uma ameaça, como a Cíntia colocou, pela própria Rússia. Eu acho que isso é muito perigoso, uma escalada entre esses dois principais países. Quando a gente fala sobre poderio bélico, poderio nuclear também, inclusive, é de fato muito preocupante a gente acompanhar essa escalada, mano. E mais, só essa troca aí de acusações e farpas já fez subir o preço do petróleo. Só o fato desse desentendimento aí. Contra a Europa, o Putin pode fazer o que quiser, porque a Europa, de fato, ela não tem poderio bélico para uma guerra. Mas contra os Estados Unidos, ele está sendo forçado a sentar para poder se encontrar uma solução. Vamos lá, você quer completar ou vamos para o 2, Socorro? O Putin está sendo forçado por quem? Gente, pelo Trump? A pressão deles é uma pressão muito levinha, se é que existe alguma pressão. O presidente Trump poderia dar a pressão se ele quisesse, mas a Socorro não. Enquanto euro. Isso, euro. Da Ucrânia, gente, eu estou aqui do lado. Enquanto isso, a Rússia continua atacando a Ucrânia. Todo dia e toda hora. O Putin atacou um jardim de infância, Madeu. Todo dia e toda hora. Jardim de infância. Todo dia e toda hora. É 4 anos que está assim. E a Socorro lá, a Socorro é Eurofutebol Clube. Ora mais, ela quer o fim dessa história. É aqui do lado, gente. É aqui do lado. A gente tem muitos refugiados ucranianos aqui. Loucura. Vamos lá, vamos para a Socorro trazendo. Mas quanto mais tem, mais quer, né? Quanto mais tem, mais quer. Vai, Ari. Jogador e